Ei, presta atenção, aqui é Henrique Lima, tá? É sempre só o começo. Se liga nessa história que eu vou te falar agora. Eu vou te explicar a guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? Antes da Guerra Fria, a Ucrânia fazia parte. A Ucrânia era uma república socialista soviética. Depois da Guerra Fria, ela se alinhou com o capitalismo, tá? É a primeira coisa que você precisa entender. Beleza? E a Rússia permaneceu com a ideologia que se chocava com o Ocidente, tá? Com o capitalismo. Tá ok. Ucrânia, fronteira com a Rússia. Desde 1900 ela vai bolinha, a OTAN vem colocando infraestrutura militar em todos os países, tá? Que fazem parte da própria OTAN. E como a Ucrânia sempre veio alinhada com o Ocidente, com essa ideologia, né, alinhada à OTAN, Estados Unidos, Alemanha, etc., começou a criar uma tensão com a Rússia. Tá ok? 2014, revolução na Ucrânia, guerra civil, aonde foi eleito o presidente Petro Poroshenko, alinhado com o Ocidente, aumentando as tensões com a Rússia. Só que tem duas cidades que são um ponto-chave, tá? Dessa guerra aí, que vem acontecendo, que tem poucos dias até, tem um dia, sei lá. Começaram as invasões tem um dia, mais ou menos. Que é Lugansk e Donetsk, tá? São cidades fronteiras com a Rússia, que se autodeclararam independentes. São cidades separatistas com governos independentes. Beleza? Pegou essa ideia? Tá ok, vamos continuar. A partir daí, tá? Em 2014, com essa revolução na Ucrânia, em meio a essa revolução, a Crimeia também foi anexada à Rússia, tá? E Putin declarou que foi por conta da própria Crimeia, né? Os governantes, os líderes, a população quis se anexar à Rússia por questões de ideologia, alinhamento de ideologia. Então nós temos Crimeia anexada à Rússia, mas essas duas cidades que são fronteira com a Rússia, mas que se encontram dentro da Ucrânia. Revolução Ucraniana, Petro Poroshenko assumiu, tá? Em 2019, Vladimir Zelensky, tá? Assumiu a presidência na Ucrânia e mais uma vez manteve esse alinhamento com o Ocidente, aumentando mais ainda as tensões com a Rússia, tá? E aí Vladimir Putin começou a colocar as suas tropas na fronteira entre Rússia e Ucrânia, como se fossem tropas de paz, tá? Para diminuir as tensões, uma possível guerra, né? Escondendo as suas reais intenções de guerra, tá ok? E por conta desse alinhamento com o Ocidente, do atual presidente da Ucrânia, tá? Vladimir Putin nada mais nada menos do que botou suas tropas lá e ordenou ataques a Kiev, entre outras cidades, tá? Kiev, capital lá da Ucrânia, beleza? O que Putin quer com isso? Ele não quer, ele tá mandando um recado pro mundo, né? Pros líderes globais, ele tá mandando um recado de tipo assim, OTAN, coloque as suas armas pra lá. Eu não preciso, eu não quero. Na minha casa mando eu. É isso que ele tá tentando passar pro mundo. Ele tá bombardeando a Ucrânia por questões de soberania. Ele não quer armas, ele não quer ninguém se metendo nos negócios dele, tá? Por questões de política e de ideologia. Um presidente, um grande líder mundial, influente no mundo inteiro, começou uma possível terceira guerra mundial. Tá matando família, tá matando criança, tá matando todo mundo. Ele tá bombardeando grandes centros. Ele tá ferindo o mundo todo, tá? A ONU já se pronunciou, mas nada fez até agora. A OTAN também, ninguém sabe muito bem como que ela vai se comportar diante disso. A Ucrânia recorreu à OTAN. Em que sentido? Cara, eu preciso entrar, porque eu preciso me defender, eu preciso de apoio.
porque essa guerra vai acontecer. E antes que isso acontecesse de fato, o Putin jogou suas bombas e sua guerra lá, tá? Começou a sua guerra lá. E essas duas cidades que estão na fronteira com a Rússia, se você olhar os mapas da guerra, né, atualizados, você vai ver. O bombardeio está exatamente nas fronteiras entre Rússia e Ucrânia, tá? Mas principalmente entre essas duas cidades separatistas e a Ucrânia, ou seja, Lugansk e Donetsk, tá? E o Putin está utilizando essas duas cidades para alocar suas tropas e entrar cada vez mais na Ucrânia, né? Chegando assim em Kiev, que é a capital da Ucrânia. Cara, Putin tá fazendo um cerco em toda a Ucrânia. Tá colocando as suas tropas em todas as fronteiras, tá? Colocou... Algumas tropas desembarcaram em grandes portos ali, próximos à Crimeia, tá? Para entrar cada vez mais na Ucrânia. E o que é que a gente tem que pensar? Cara, o mundo todo vive um momento de muita tensão. E por mais que todo mundo brinque com isso, né, faça piada e trocadilhos, etc., é um momento, porra, cara, em que o mundo tá vindo em retrocesso. A gente tá andando para trás. A gente tá repetindo os erros do passado. E é a última coisa que a gente tem que fazer. Parece que a gente não aprendeu nada. A gente não aprendeu nada com tudo que a gente vem passando, tá? Então, esse vídeo é para esclarecer sobre esse conflito, por que ele tá acontecendo, e para você, cara, se conscientizar. Você precisa saber o que tá ocorrendo e se posicione. Se posicione porque a gente precisa disso. Quanto mais pessoas se posicionando, né, contra essa guerra, contra esses conflitos da atualidade, melhor ainda. O mundo não precisa e não quer uma terceira guerra mundial. A gente precisa orar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa mudar esse cenário. A gente só vai mudar esse cenário quando todo mundo se conscientizar, né, criar um nível de consciência ideal para saber que realmente não interessa qual guerra seja, não interessa o motivo. Ali tem jovens e veteranos se degladiando nas fronteiras por conta de políticos que se odeiam, e eles mesmos que se odeiam não entram em conflito. Eles colocam outras pessoas para entrarem em conflito. Então a gente precisa entender isso, tá? Quantos jovens vão morrer, já estão morrendo, quantas famílias já estão morrendo e vão morrer mais ainda por conta de ideologia. Cara, nós somos seres humanos, pelo amor de Deus. Olha a nossa história. Olha o quanto a gente evoluiu em tecnologia, tá? Em saúde, em cura, em tudo. E a gente ainda tá se degladiando. Não dá. A gente não tem tempo para isso. A gente não tá nesse momento. As guerras da atualidade são baseadas em conflitos de baixa intensidade. O que é isso? Não tem mais tropas em confronto direto em sua maioria. As tropas, elas ficam mais à retaguarda. E hoje, a guerra é basicamente mísseis e foguetes e bombardeios. É isso que vai acontecer. E mísseis e foguetes e bombardeios eliminam áreas, não pontos. Esse tipo de guerra é para bater área. Não é um ponto, não é um prédio, não é uma casa, não é um barraco, não é um militar. São pessoas que se encontram naquela área. Então, muitos civis vão morrer, tá? Muitas pessoas de bem vão morrer. Muita gente vai ficar ferida. E é mais uma coisa para o mundo inteiro se preocupar, tá? Então vamos rezar para isso acabar, para a ONU se posicionar e alguém fazer alguma coisa, porque a gente precisa parar essa possível terceira guerra mundial. Tá? Tamo junto, meu nome é Henrique Lima, é sempre só o começo e, ó, fique em paz, tudo pela paz, tamo junto.